Olá, bem-vindos ao blog, eu sou a Juliana, do blog Rotina de Juliana. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa, que é uma torta doce de ricota. Então vamos lá, eu vou primeiro passar os ingredientes da massa. Para a massa a gente vai precisar uma xícara de chá de farinha de trigo comum, sem fermento. Aqui eu tenho meia colher de chá de fermento em pó químico, 1/4 de xícara de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de leite, uma gema. E aqui eu tenho 40 gramas de margarina, é só pegar aquele tablete que já vem dividido de 20 em 20. Então eu vou começar num bowl, eu vou colocar a farinha, o fermento e o açúcar. Vamos dar uma misturada nesses 3 ingredientes. Em seguida, nós vamos colocar a margarina. Eu deixei ela um pouquinho fora da geladeira, tá vendo? Ela tá bem macia. Eu vou começar a incorporar um pouco com a mão. E por último, eu vou colocar a gema e o leite. Fiquem sempre atentos quando forem fazer massa, que pode ser que precise colocar mais farinha, mais líquido, vai depender da consistência, tá bom? Ó, pessoal, estando tudo incorporado, eu vou colocar a gema e o leite. E vamos misturar de novo. Ó, pessoal, então depois de amassar bem com a mão, ela vai ficar nessa consistência aqui, tá vendo? Aqui eu já tenho uma forma para torta, essa forma aqui tem mais ou menos 24 centímetros de diâmetro, ela tem o fundo falso, eu já untei ela todinha com margarina. Agora a gente vai pegar a massa e vamos abrir aqui nessa forma, cobrir ela inteira. Enquanto isso eu já deixei o meu forno pré-aquecendo, vamos deixar ele pré-aquecendo uns 10 minutinhos, temperatura 180 graus, que essa massa vai pré-assar antes da gente colocar o nosso recheio. Então vamos primeiro forrar a forma. Pessoal, então forrei toda a forma, tá? Deu pra levantar só um pouquinho aqui na lateral. Sejam bem delicados, porque essa massa ela é bem macia. Eu coloquei a minha forma em cima de uma outra maior. Por quê? Porque tem margarina, ela tem o fundo falso. Pode ser que na hora que asse, derreta e caia um pouquinho dessa margarina. Então, para não ter perigo de sujar o fogão de vocês, é legal colocar esse apoio embaixo. Agora, como eu disse, vamos levar essa massa primeiro 10 minutos no forno, que já está pré-aquecido por 10 minutos em 180 graus, tá? Bom, pessoal, 10 minutinhos mais ou menos foi o que eu falei, ó, ela começou a ficar ligeiramente dourada, depende da potência do forno de vocês. Se vocês verem que com 10 minutos ela ainda tá muito crua, deixa até ficar mais ou menos nesse tom que ela tá agora, tá? Então, tirei do forno, enquanto isso nós vamos fazer o recheio para finalizar a nossa torta. Então aqui eu tenho 4 xícaras de chá de ricota, 4 ovos inteiros, tá? Ligeiramente batidos com um garfo, 1/4 de xícara de chá de margarina em temperatura ambiente, 1 colher de sopa de maisena ou amido de milho, 1 xícara de chá bem cheia de açúcar. Aqui eu tenho meia xícara de chá de passas, eu estou usando essa passa escura, vocês podem usar a branca também, e eu passei um pouquinho de farinha de trigo nelas para elas ficarem bem soltinhas. A gente ainda vai usar 1 colher de chá de essência de baunilha, e aqui eu tenho 1 xícara de chá de creme de leite batido. Esse creme de leite é o creme de leite fresco, é aquele creme de leite que vem em garrafinha, fica na seção de geladeira no supermercado. Vocês vão pegar esse creme de leite, colocar numa bacia com um fouet mesmo, vocês vão dar uma batida vigorosamente com ele, não é para virar chantilly, tá? É só para ele espessar, vocês vão perceber, porque ele é bem líquido. Então você dá uma espessada, ele vai ficar assim, e aí vocês peguem 1 xícara de chá. Então vamos começar. Vou colocar aqui, vou misturar os ingredientes num bowl maior, né? Então vamos colocar toda a ricota, os ovos, margarina, o açúcar, maisena,
colher de chá de essência de baunilha e vou misturar. O creme de leite e as passas vão por último. Bom, depois de misturar tudo aqui então, nós vamos vir com o nosso creme de leite batido. Tá vendo a consistência que ele fica? Ele fica só um pouquinho mais espesso. Vamos misturar isso aqui delicadamente. É tudo com a espátula, tá, gente? Nada de batedeira aqui. Ó, gente, incorporado o creme de leite, nós vamos colocar por último as passas que estão passadas na farinha. As passas também são dispensáveis, tá? Quem não gostar, não precisa colocar. E aí tá pronto o nosso recheio. Nós vamos agora distribuí-lo aqui sobre a nossa massa pré-assada, tomando cuidado de não encher demais. E aí vamos voltar pro forno. Bom, pessoal, a minha forma, deixa eu só falar pra vocês, ela tem mais ou menos 3 centímetros de altura, então sobrou um pouquinho do meu recheio. Se vocês usarem uma forma um pouquinho mais alta, vai dar certinho todo o recheio, tá? Então agora nós vamos voltar ao forno, vai ficar aí pelo menos 1h e 15 minutos de forno essa torta, tá bom? Bom, pessoal, esse é o resultado da torta, tá? Ficou 1h e 15 mesmo no forno. Eu esperei esfriar só um pouquinho para desenformar, sai bem fácil, exatamente porque a gente estava usando uma forma de fundo removível. Aqui eu coloquei ela na geladeira, né? Vou servir ela bem geladinha e aqui eu já cortei um pedaço para vocês verem como é que ela fica. É bem gostosa e acho que vale a pena vocês tentarem fazer em casa. Então, quem quiser mais receita em vídeo, acesse o nosso blog, que é o www.cocinadejuliana.com.br. Até a próxima!